Então, hoje nós vamos dar continuidade ao módulo de Machine Learning. Semana passada a gente viu regressão e hoje a gente vai ver um pouco sobre classificação, né? Então, classificação, diferente da regressão, é o processo de tomar algum tipo ou conjunto de atributos de entrada e atribuir a ela um rótulo de saída, né? Nós vamos ter a previsão de classes e não de uma reta com valores que representam as predições no modelo, né? Aqui a gente vai prever classes, né? Sim ou não. A gente vai usar justamente as funções para separar essas classes, né? Então, onde são aplicados os sistemas de classificação? Eles geralmente são usados quando as previsões são de natureza distinta, ou seja, um simples sim ou não. Por exemplo, na detecção de fraudes, né, de cartão e de cheque, classificação de imagem de uma pessoa como masculino ou feminino através do mapeamento da imagem, detecção de idiomas, né, português, inglês, etc. Reconhecimento de caracteres e números manuscritos, né, dizer se é A, B, C, D. Filtragem de spam, que a gente utiliza aí, que as empresas utilizam, né, para enviar um e-mail, deixar um e-mail na caixa de entrada ou já enviar para o seu spam. E análise de sentimentos, né, normalmente na classificação de satisfação do cliente quanto aos comentários que ele deixa sobre o produto. Então, Karine. Oi? Daniel aqui. Daniel? Só porque assim, você... Oi. Pode Tem falar, como você pode voltar rapidinho? Posso sim, claro. Não, é só porque ali na descrição você colocou que é tipo um simples sim ou não, mas pelos exemplos que você deu aí, a gente pode ter várias categorias, né? Por exemplo, a detecção de idioma pode ser português, alemão, italiano, inglês e Sim, tal. com Então não certeza. é só sim ou não, né? É um número limitado de categorias, né? Isso mesmo. Isso. Uhum. Obrigada. Certo. Beleza. Então, a classificação, ela é um tipo de método de aprendizado supervisionado, né? O que significa isso? A gente dá para ela um conjunto de dados pré-definidos, com entradas e saídas. E a partir desse conjunto de dados pré-definidos, a gente leva a um algoritmo de treinamento para passar pelo processo de aprendizagem. Depois do algoritmo de treinamento, a gente tem como retorno uma função que mapeia as entradas para as saídas desejáveis. E aí, a gente pode imputar novos dados, né, nessa função e assim realizar as previsões. Nos métodos de classificação, a gente tem aqui os mais utilizados, o KNN, que é os K vizinhos mais próximos, né? É um método baseado em distâncias. Ele considera a proximidade entre os dados nas realizações das predições, né? Aqui, por exemplo, a gente tem duas classes e aqui a gente tem esse novo dado, né? Aí você define um parâmetro que é o K, aqui ele definiu o set, então ele vai pegar, vai fazer um raio e vai pegar os 5, os 7 dados mais próximos, que estão mais próximos ali daquela nova amostra que foi dada, né? E aí, a partir desses 7 dados, ele vai ter a distância da amostra para cada ponto, e aí vai poder escolher quantos dados ele tem que estão menos distantes do novo dado que ele imputou. E aí, se forem, tipo assim, mais bolinhas, as bolinhas azuis estão mais próximas, né? Tem mais bolinhas azuis mais próximas. Então, ele vai pegar as bolinhas azuis e vai dizer que a estrelinha é uma bolinha azul.
Mas aqui, como a gente já tem 4 bolinhas amarelas, então ele vai acabar optando por classificar esse dado como bolinha amarela, né? A hipótese desse algoritmo é que os dados similares, eles tendem a estar concentrados na mesma região do espaço de dispersão, né? Aqui a gente também tem árvores de decisões, né? Que é baseado em decisões, né? A partir de uma regra inicial, né? São estabelecidas regras para tomadas de decisão, por exemplo, aqui, essa árvore aqui é para decidir sobre jogar tênis, né? Aí primeiro você começa com o aspecto, né? O aspecto do céu, tem sol, tem nuvens, tem a formação de chuvas, né? Então o algoritmo ele cria uma estrutura similar a um fluxograma, né? Com vários nós, cada nó ele ramifica em vários outros nós e assim por diante, né? Cada nó ele vai testar um atributo e os ramos correspondem aos valores, né, desse atributo. E aí, com a continuidade dos ramos, a gente vai chegar às folhas, que são as classificações, né? Aqui a gente tem o floresta aleatória, que nada mais é do que igual na realidade, né? É um conjunto de árvores, né? Árvores de decisões. E ela considera um subconjunto aleatório de recursos para formar as perguntas dessas árvores de decisão, né? E cada conjunto aleatório de pontos de dados, cada árvore tem acesso a um conjunto aleatório de pontos de dados. Por isso, cada árvore vai ter uma regra diferente também, né? Vai ter ramificações de regras diferentes. Vai analisar outros aspectos, né? E aí, quando chega ao ponto de fazer a previsão, aqui, como no caso é uma classificação, mas as árvores também as florestas também são utilizadas na regressão, né? Aí, se fosse regressão, ela retornaria a média dos valores de classes, mas como aqui é a previsão, ela vai retornar o voto majoritário da classe prevista, né? E aqui a gente tem os Support Vector Machine, que é máquina de vetor de suporte, né? Que é onde a gente vai traçar um hiperplano que melhor separa os nossos dados, né? Considerando uma margem máxima de separação entre esses dados, ou seja, considerando que nosso hiperplano ele esteja o mais distante possível dos dados de limite de uma classe e de outra, né? Alguma dúvida até agora? Tá dando para me ouvir? Novo. Oi? Eu tô com uma dúvida. Na floresta aleatória, tem um ponto lá de novo. Você falou que na floresta aleatória, essas árvorezinhas, que tem as random forests aí dentro, são árvores de decisão, esse segundo aqui, não é isso? Isso. E qual a diferença entre elas? Isso que eu não consigo entender. Qual é a aleatoriedade que tem aí? Cada árvore, ela vai receber uma amostra de dados diferentes. E aí, diante dessa amostra de dados, ela também vai ter regras diferentes. Tipo, você não vai repetir essa árvore aqui para cada coisa. É como se você, por exemplo, fosse pesquisar, se você vai sair, se você vai para a praia ou vai ficar em casa. E aí você pega dados, por exemplo, de previsão do tempo, ou então você pergunta um amigo seu que está na rua e tal, aí você já teria, no caso, 2 árvores. E aí, nessas 2 árvores, você ia partir de pontos diferentes e ia encontrar ramificações diferentes para tomar essas decisões. Você conseguiu entender? Entendi. Mas, assim, entendi pelo exemplo que você falou, né? De ir para a praia, por exemplo, vai ter uma árvore que é baseada perguntando para o amigo, ele vai dizer, vai sair a resposta sim, vá para a praia. Aí outra eu vou baseado na previsão do tempo, a previsão do tempo diz não, eu vou majorar as duas de algum jeito e vai ter minha resposta final. Agora, eu não entendi o aspecto aleatório disso. O que é aleatório nessa árvore? Por que o nome dela é aleatório? Tipo, essas
essas coisas que vão ser usadas são coisas aleatórias que vão ser usadas para o aspecto de cada um? Ou é outra coisa É que é porque as aleatória? amostras, elas são pegadas em cada conjunto aleatoriamente. As amostras que você diz é o quê? Os É dados. o que vai ser a classificação das árvores ou o dado de entrada para eu classificar no final? Os dados de entrada para você classificar. Ah, porque eu tinha entendido como se cada dado fosse passar por todas as árvores que você fosse usar. Nesse exemplo da praia, cada dado, tipo, ir para a praia no dia 25 de dezembro, ia passar tanto pela árvore de perguntar para o amigo, como pela árvore de, de ver na previsão do tempo, e o resultado dos dois ia ser somado. Não é isso, não? Isso, mas perguntando para o seu amigo, você vai ter dados diferentes dos dados que você vai encontrar, por exemplo, pesquisando um site na previsão do tempo ou assistindo na TV a previsão do tempo. Entendeu? Não sei se o Isso, meu os dados que exemplo são foi usados no melhor. treinamento? Isso, os dados que são usados no treinamento. Karine, não sei se você está vendo o chat, mas tem umas perguntas aqui. Ah, não, não tô vendo, não. Peraí. Deixa Aí eu que eu ver leio. aqui pelo celular. Eu leio aqui. Ah, você lê? Obrigada. Rafael perguntou, falou que não entendeu qual é a vantagem desse método e nem o funcionamento prático. Kaique, se quiser falar aí, Kaique é do meu curso, ele manja aí dos Paranauê e ele está aqui no grupo. Se quiser falar aqui que ele digitou. Rafael, pode não parecer, mas esse método compõe os melhores clássicos de Machine Learning. Se quiser falar. Kaique, seja bem-vindo. Se quer falar aqui, vai ser bom que a gente tem mais interação aqui. Obrigada, Gabi. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim, sim. Vai parecer meio triste o que eu vou falar agora, mas eu não sei a matemática por trás, mas eu posso até recomendar o artigo que explica um pouco mais da árvore de decisão. O poder dela está mais na aleatoriedade, porque é feito, tem toda a questão do out of bag. Novamente eu não sei explicar, mas em resumo ela é muito importante para outros modelos que surgem a partir dela, que é, por exemplo, a floresta aleatória, que o Karen vai explicar no futuro, ou outros modelos como Cat Bush ou XGBoost. Então, em resumo, eu não sei explicar em si por que esse método é tão importante, tipo, ele não é tão forte sozinho, tanto que a árvore de decisões tem vários problemas, principalmente de overfitting, principalmente por causa desse padrão de aleatoriedade que ela tem, mas ela compõe os melhores modelos que tem do Machine Learning clássico, que é aquela parte que não é referente a Deep Learning, sim, vamos dizer assim. Então, Random Forest, XGBoost, meio que dependem dela, mas ela sozinha em si não é um ótimo. Posso tentar uma explicação? O que Karine... Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, sim. O que Karine falou é que na floresta aleatória você define aleatoriamente as características que modelam a árvore. Então, você vai criar diversas árvores e meio que você vai voltando, quando você quer fazer um teste, depois de você treinar, você vai votar cada micro-árvore e vai fazer uma votação. Eu entendi mais ou menos, Lucas. E como você fez um grande agrupamento e tem aleatoriedade, você pode pegar na média, vai ter um comportamento melhor do que se fosse uma árvore de decisão única. Entendeu? Então tem um ranqueamento entre as sub-árvores, no caso, não é isso? É como se tivesse durante o treinamento tivesse um ranqueamento de sub-árvores de acordo com features aleatórias. Tipo, eu pego a feature aleatória, jogo naquela sub-árvore, faço a árvore de decisão com base naquela feature e depois eu faço um ranqueamento com base naquilo ali, não é mais ou menos isso? Isso. Não, então eu entendi mais ou menos. Obrigado, viu? É porque aí você vai ter, no caso, várias visões, né? A visão de várias árvores para o seu problema. Alguém falou que não entendeu aí. Foi eu, Daniel. Eu não consegui entender. Voltou, Daniel. O Lucas estava falando sobre a aleatoriedade da máquina. Porque eu estou tentando pensar no exemplo prático, isso que eu estou tentando entender.
Porque, assim, pelo que eu entendi do Lucas falar, as árvores, no caso, as perguntas da árvore seriam aleatórias. E aí não consigo entender como é que com perguntas aleatórias, no final, a gente teria um resultado satisfatório. Lucas, Na realidade, a seleção das variáveis é como o que Karine falou. Nesse processo de aleatoriedade, uma árvore pode ser modelada com as informações referentes à recomendação de um amigo, enquanto, devido a essa aleatoriedade, uma outra feature, uma outra característica vai modelar uma outra árvore. Entendeu? Porque é limitado o tamanho, a dimensionalidade dos dados. Por exemplo, quando você cria uma árvore de decisão, normalmente você diz qual é a profundidade dela, entendeu? Em vez de você passar todos os dados, como uma árvore de decisão, você diz, eu quero com uma árvore de profundidade 4, eu passo lá 30 variáveis. No treinamento, ele vai selecionar, não sei dizer exatamente, 4 ou 5 características principais que dão o melhor resultado para esse dado. Com a floresta, você meio que, em vez de para ter uma árvore, você vai fazendo um método de agrupamento. Você tem pequenas árvores que foram construídas com diferentes características que, na média, no geral, vão voltar para a classe mais representada, entendeu? Eu não sei se eu tô... Então, eu acho que eu consigo entender agora. Tipo, você vai ter as árvores que vão escolher, cada uma vai representar escolhas de um certo grupo de características que você tem. Por exemplo, no caso de ir para a praia, que a Karine estava falando, uma vai usar, sei lá, umidade, outra vai usar temperatura, outra vai usar o céu, outra vai usar não sei o quê. E aí, no treinamento, ele vai ver quais dessas que foram mais assertivas na previsão do resultado final, vai escolher essas, e aí, quando a gente for fazer o final, o nosso teste vai usar só essas com a ponderação que foi escolhida por ele mesmo. É isso? Rapaz, na realidade, isso é o procedimento de uma árvore de decisão. O que acontece é que a gente vai restringir as características para cada árvore pequena. E no final, quando você mandar a predizer, você vai testar todas as árvores treinadas. Só que cada uma vai ter uma contribuição para o seu valor, entendeu? Vai ter uma árvore treinada para aliar a recomendação de um usuário, enquanto o outro vai olhar a característica de tempo, outro no noticiário, e na média, a soma desses votos vai ter uma classificação que normalmente é mais efetiva do que apenas uma árvore de decisão, vendo todos os dados. Entendi, mas a gente passou todos os dados e ela escolheu, o algoritmo mesmo que foi escolher qual desses dados são os influentes que vão ser usados nas nossas microárvores. Isso. Beleza, entendi então, tranquilo. Eu tenho uma pergunta também. Nesse caso, se separa de forma aleatória, significa dizer que se eu rodar de novo e fazer o treinamento do meu modelo, significa dizer que eu posso ter um resultado diferente? Diferente, por exemplo, de uma regressão linear, que eu sempre vou ter o mesmo modelo, né? Então, por padrão, vai ter resultados diferentes, mas você pode decidir para determinar a forma que você vai gerar isso para você poder reproduzir o resultado. Ok. Se você partir dos mesmos dados, eu acho que não vai mudar o seu resultado final, né? Se os dados para o treinamento forem os mesmos, no teste, por mais que quantas vezes você rode, no teste eles vão ser iguais, né? O resultado. Porque você usou os mesmos dados para treinamento, elas vão ter os mesmos pesos, digamos assim, vamos ver, elas vai considerar as mesmas variáveis e tal, vai ser exatamente igual. Ou não? Você não especificar um método de geração desse fator aleatório, o resultado mesmo vai ser diferente. Claro que não deve divergir muito. O método de geração é a CID, você fala? Tipo, isso. Então, porque
considerei no começo que os dados foram escolhidos na mesma ordem, tudo igual. Mas certo, beleza, tranquilo. Beleza? Massa. Então, hoje a gente vai falar mais um pouco sobre suporte Vector Machine, que é um dos algoritmos mais utilizados para classificação. Consiste na gente traçar uma fronteira que melhor segrega nossas classes, né? As duas classes. O hiperplano, né? Os vetores de suporte são as coordenadas da observação individual, né? De cada amostra que a gente tem é um vetor de suporte. Então, nosso objetivo aqui é ter um hiperplano ótimo que, como eu disse anteriormente, ele se distancie o máximo possível desses vetores de suporte que estão no limite entre as classes, né? Que a gente tem uma margem maximizada para quando vierem os dados de teste, a gente conseguir se adequar melhor a eles, né? Conseguir prever melhor eles. Então, o SVM, ele permite a classificação também não linear, né? Como é que a gente faz isso? A gente tem um espaço bidimensional aqui, a gente vai aumentar a dimensão do nosso espaço, vai passar para um espaço tridimensional, e agora vai ter um plano, né? Para separar nossas duas classes. Aí o problema vai se tornar linearmente separável, né? E vai ter uma fronteira aqui de divisão que vai ser o hiperplano utilizado para realizar a classificação. Aqui, nesse cenário, a gente não pode ter um hiperplano linear entre as duas classes, né? Porque aqui, percebam que o que separa melhor nossas classes é uma forma circular, né? Então, como é que a gente faria para classificar essas duas classes, né? Como a gente viu anteriormente, a gente teria que aumentar o nosso espaço de dimensionalidade. Ou seja, a gente imputaria aqui um eixo Z, né, de profundidade dos nossos dados, em busca de conseguir separar eles linearmente, né? Com o recurso adicional, a gente translada isso aqui e diz que Z é igual à soma dos quadrados de X e Y. E agora a gente consegue ver aqui, ó, que com os dados de X, a gente utiliza o eixo Z, né, de profundidade, e o eixo X. A gente percebe que essas bolas vermelhas, elas estão mais próximas do eixo X, né? E aqui, as estrelas azuis, elas estão mais distantes, né? Então, aqui, quando a gente botar nosso eixo Z aqui de profundidade, a gente vai ter que as bolas, elas vão estar mais próximas, né, da origem, enquanto que as estrelas, elas vão ter um valor de Z maior, né? Que aqui é o que ocorre, né? Fanine, de novo eu não entendi. Eu acho que eu tô meio burro. Tem como voltar ali? Tem sim. Tipo, eu consigo ver que tá mais próximo da origem, mas você falou que o Z é a profundidade, eu não consigo ver a relação de profundidade com essa distância. Tipo, aqui a gente imputa... Não seria só um raio? Isso, seria um raio. Seria um raio da esfera aqui. A gente imputa, o que eu quis dizer, desculpa, é que a gente imputa mais uma dimensão aqui, né? A gente tem um plano, e aqui agora a gente imputa um espaço tridimensional e começa a analisar o plano entre o Z e o X. Mas por que tridimensional? Não é 2D ainda? Só, tipo assim, x ao quadrado mais y ao quadrado, por exemplo, nesse caso? Isso, que vai gerar o Z. Entendeu? Não entendi. Porque o Z não é outra dimensão, não, ao meu ver. Por que ele seria outra dimensão? Aqui ele seria uma outra dimensão. É tipo...
como esse aqui, ó. A gente tem aqui o X e o Y e a gente não vai conseguir separar essas amostras, né? Então, a gente aumenta a dimensão do nosso espaço para conseguir separar isso, entendeu? Certo, calma aí. Vai naquele ali. Nesse aí, quando a gente passou do 2D para o 3D, provavelmente a gente adicionou uma nova variável que é quem deu a profundidade dele, não é isso? Isso. E aí continua sendo linear. Tipo, em 3D é linear ainda, porque a gente traçou esse plano ortogonal aí e tal, então Isso, continua sendo hiperplano linear. certo. Agora, voltando naquele outro caso, foi essa mesma coisa que a gente fez, a gente considerou, tipo, a gente usou uma outra variável para conseguir essa terceira dimensão, esse Z? Isso mesmo, isso. Isso aí. Ah, tá. A gente usou o Z agora. Certo. Então, não é baseado agora só nesse X e nesse Y, né? A gente vai pegar esse outro valor desse Zzinho que está aparecendo aí agora, e é por isso que a gente vai conseguir, né? Isso, isso. Aí Porque a o gente ponto que eu quero chegar é analisando no plano X e Z aqui, a gente consegue traçar um hiperplano linear aqui para separar essas amostras. Entendi. Mas, assim, o ponto que eu queria chegar era esse. Se a gente não tivesse esse outro hiperplano Z aí, que consegue separar, ou se tivesse até o Z, se tivesse outra variável, mas que ela também tivesse meio aleatórias assim e tal, a gente não conseguiria traçar aquele círculo por ele ser não linear, né? Aquele círculo da figura anterior. Daniel, na verdade você está fazendo uma transformação, não necessariamente você está adicionando um novo elemento necessariamente adicionando um elemento, uma nova característica para fazer a modelagem. Isso. Perceba que, tipo assim, se minhas variáveis são X e Y, quando eu introduzir o Z, Z não é uma nova informação, é só uma manipulação das variáveis X e Y. Ah, então você só está mudando de base, você não está botando uma outra dimensão realmente. Não está. Está fazendo a transformação do espaço. Tá. Não, certo. É como se a gente passasse de um plano ortogonal para um polar, alguma coisa assim. É isso que a gente fez. Ah, então beleza. Isso. Certo. Essa dúvida de Daniel foi essencial, que eu também não tinha percebido isso não. Para mim tinha acrescentado uma dimensão. O outro exemplo deu a entender que acrescentou uma dimensão. Isso foi eu que me expressei mal. Não, na verdade foi um exemplo mesmo que tava dando a entender. O outro exemplo estava mostrando claramente algo 2D e depois algo 3D, acrescentando a dimensão. Exatamente. Não, isso é uma forma de visualização, entendeu? Não, sim. Quando tinha o círculo, eu até consegui entender, porque parecia realmente que ela estava traçando um raio e tal, então a gente só tinha mudado as coordenadas. Agora, naquele exemplo realmente que botou o plano ortogonal ali em 3D, ficou parecendo bastante que era uma nova variável que foi adicionada e que com ela conseguiu separar. Não, ali é uma... Tem uma transformação, eu estou procurando aqui nos meus arquivos o nome, mas essa função phi, você consegue aumentar a dimensionalidade dos dados. É o kernel. Exato. Tem um kernel, eu acho que é de Gauss, que permite você aumentar indefinidamente. Tá mudo para mim ou para todo mundo? Para todo mundo. Ele está procurando alguma coisa do arquivo dele. O Lucas está procurando aqui. Então, no caso aí do SVM, a ideia é você justamente modelar esse Z aí, né? Isso? Se com o valor de X e Y você chega a um modelo que une todas essas características, certo? Isso, modelar o Z para você conseguir separar isso linearmente. Entendi. Não necessariamente você adiciona uma variável, mas com essa nova variável você determina o modelo que separa as que já existiam. Com essa nova transformação que você aplicou, que é um kernel, que eu vou falar mais à frente, aí você consegue separar linearmente um modelo que você já tem, né? Com as variáveis e com as amostras que você já tem. Você não vai mudar isso e nem o valor delas. Perceba que aqui elas continuaram
aqui próximas, né, do X, do eixo de origem, as bolas vermelhas, e aqui as estrelas azuis, elas continuam mais distantes. Certo, mas na prática, a saída do seu algoritmo é justamente o valor de Z, certo? A saída do meu algoritmo vai ser Eu acho que é a classificação. O modelo aqui vai ser o A linha- que eu vou traçar aqui para separar linearmente, né? As amostras. E agora, agora elas estão vistas diante de um outro plano, por causa da transformação. Mas, assim, se você puder ir naquela imagem que parece que é um círculo, eu acho que ajuda. Aí. No caso, eu estou entendendo que o que você classificou é justamente separando a estrelinha do círculo, certo? Isso. Então, se o que eu quero é criar uma regra para que isso seja, para que eu consiga classificar o que é círculo e o que é estrela, eu estou entendendo que a saída do seu algoritmo vai ser justamente x² mais y², que no caso seria a equação de um círculo, né? E talvez essa nova dimensão, assim, que não necessariamente que foi acrescentada, mas que ela determina uma equação para isso. Na verdade, seria na verdade, isso aqui é uma função que eu vou aplicar, por exemplo, se minhas amostras elas já tivessem assim linearmente separáveis, eu ia aplicar uma função linear aqui e aí eu já ia ter a reta de saída que separaria essas classes. Mas como eu não tenho dados linearmente separáveis, eu tenho que fazer uma transformação. Isso no SVM para o Scalern a gente utiliza uma função chamada kernel, né, o truque do kernel, que a gente utiliza funções diferentes para fazer, para conduzir a máquina de vetor de suporte a achar esse hiperplano ótimo. Eu acho que mais à frente vocês vão entender. Aqui, para eu conseguir separar linearmente essas amostras, eu vi que aqui eu tenho um círculo, né? E aí, se eu introduzir mais um eixo aqui cartesiano, para eu mudar a minha visão disso aqui, isso aqui eu separaria linearmente. Deco, pelo que eu entendi é o seguinte, só juntando o que ela falou. A gente tem aquele gráfico anterior que é o círculo, aí você percebe a transformação que eu preciso fazer para conseguir fazer uma separação linear é esse z, que é x² mais y². Beleza, a gente vai fazer essa transformação, vai chegar nesse gráfico daqui de agora. Aí o algoritmo vai dizer, a reta que separa as estrelas das bolas é a reta em z igual a 1. Aí vai entrar um dado, o z desse dado é 1,5, beleza, então isso a saída do algoritmo vai ser estrela. Aí se o z é 0,7, a saída vai ser bola, a saída do algoritmo é só essa, não é o z, nem a reta, é só a classificação final que você usou o z e usou a reta. Isso. Certo, Mesmo. Entendi. Lucas, bota aqui o link quando ele achar, né? Eu vou continuar aqui. Alguém tem mais alguma dúvida dessa parte? Pra gente discutir? Eu tenho uma dúvida de antes, mas que eu acho que seria bom no final. É porque, assim, a gente falou de 4 métodos aí, né? Falou do SVM, do KNN e tal. Uma coisa que eu acho que é importante, eu não sei se vocês sabem, se a gente, no caso, qualquer um de nós aqui sabe, mas seria bom a gente discutir quais as vantagens de usar um, quando pode usar um, quando não pode usar, e coisas desse tipo, sabe? Mas eu acho que seria bom no final, não sei. Massa. Na verdade, assim, meio que a gente não preparou isso, mas a gente pode trazer isso aqui para discussão. Eu botei aqui no final do slide até um resumo que eu modifiquei aqui, ainda não está lá no GitHub, não. Mas eu botei aqui uns mapas esquemáticos, assim, que traça um pouco da visão de machine learning e quando é melhor você aplicar um método do que aplicar outro, entendeu? Mas isso realmente a gente não organizou isso no material, mas a gente pode
também, ao final do módulo, antes de entrar no projeto, a gente pode discutir isso, tipo assim, para ficar mais dinâmico, cada um pesquisa, fica responsável, a gente divide por pesquisar uma parte e aí mostra mesmo como quiser, ou pela página na internet, ou por textos do esquema, um esquema que quiser. Ou então uma prática no Colab, entendeu? Eu acho massa isso aí, da gente discutir, né? Que a gente tem que ter essa visão, né? Tem que ter essa análise do que é melhor usar para quê. Concordo plenamente. Massa? Então, eu vou passar aqui só para concluir, todos os valores de Z eles seriam positivos, porque Z é a soma quadrática, né, de x e y pela transformação. E no gráfico original, círculos vermelhos, eles aparecem próximo da origem dos eixos x e y, levando a um valor de Z menor e estrela relativamente longe do resultado da origem para um valor de Z maior, né? Já que é a soma dos quadrados. Então, como a gente vai adicionar esse recurso SVM para programar, né? Ele tem uma técnica chamada truque do kernel. Essas funções que ocupam um espaço de entrada dimensional baixo e o transformam em um espaço dimensional mais alto, convertendo um problema não separável em um problema separável, né? Existem várias opções disponíveis com o kernel, como linear, RBF, que é função de base radial, né? Tem a gaussiana e algumas outras. A polinomial, que você pode determinar o grau do seu polinômio, e outros, né? Por padrão, se você não especifica nada, ela aplica a alguma das RBF. RBF e poli, elas são úteis para o hiperplano não linear. É justamente isso aqui, André e Daniel, a transformação, que vai permitir separar as variáveis que não são lineares. Certo. Agora eu estou com uma dúvida, na verdade, em relação a qual seria a saída do algoritmo. Se seria a transformação ou se seria a modelagem que você faz do dado para, por exemplo, colocar um hiperplano. Ou, no caso, aquele círculo lá. Pode repetir. Porque, na verdade, eu fiquei na dúvida se a saída do algoritmo seria a transformação que você aplica para chegar no círculo ou o próprio círculo. Naquele exemplo. Né? Naquele exemplo, a saída seria a classe. O que acontece se você aplicou a transformação, no caso, na entrada, você é transportado para esse espaço, através do kernel, treina nesse espaço de maior dimensão e volta à classe. Não, ok, mas a questão é a seguinte, quando você aplica dados no algoritmo, você vai ter sim uma classe, mas o que eu estou perguntando quando você faz esse treinamento, você gera um modelo. Aí esse modelo é a transformação ou esse modelo é a equação, entendeu? Porque, por exemplo, numa regressão, sua saída vai ser uma equação, AX mais B. Então, no SVM, a sua saída vai ser a transformação ou vai ser, no caso, esse novo recurso Z aí? Aqui, desculpa, André, por exemplo, aqui você vai traçar um hiperplano, mas você vai considerar o Z e o X, né? Então, o Z vai ser igual a, por exemplo, o AX mais B. E aí, o que vai ser o seu valor de Z, né? Porque você está mapeando em X e em Y, né? Então, para você pegar o valor do Y, você sai desse valor de Z. Aí, isso seria sua equação final de separação. Mas o que ele retorna no final é uma classe. A classificação. Mas diante de um novo dado que ele recebe, aí ele tem aquela linha lá que divide os dados. Aí, por exemplo, o dado está aqui. Aí a linha está aqui.
aí ele vai retornar aquela da classe estrela. Mas nosso hiperplano aqui que a gente traçou é em Z e em X, e sendo que o valor de Y, o valor de Z aqui vai ser considerado como sendo X ao quadrado mais Y ao quadrado. Certo. Então, teu print, modelo, vai aparecer isso aí. Vai ser um objeto, né, velho? Mas o que o modelo está sendo treinado, pelo que eu entendi, vai ser assim, ó, no começo o modelo vai começar a saída do modelo, no caso, antes de você botar o dado, como você falou, vai ser uma reta qualquer, por exemplo, sei lá, nesse caso, Z mais X, que vai ser uma reta inclinada aí na diagonal da direita de cima, né? E aí ele vai treinando, ele vai ficando reto até ele virar uma reta que separa ali o que está separando o mais longe possível a estrela e a bola, que vai ficar essa retinha em linha reta, 0Z, mais 0x, né? Mais 1,25z, entendeu? A saída do treinamento vai ser essa retinha que separa eles na maior distância possível entre os dois, pelo que eu entendi do que eles falaram. E aí, quando você colocar o dado, você vai ter a classificação. Certo, beleza. Agora eu tenho outra dúvida, lá naquela parte que a gente estava no próximo slide, que você falou esses kernels aí. Isso. A gente tem o kernel linear, RBF poly. Você falou que o RBF, por exemplo, é um elipse ou alguma coisa desse tipo, não é isso? Isso. São funções de bases radiais. Então, qual desses kernels a gente vai escolher vai depender de como está a distribuição no nosso problema original. Por exemplo, naquele caso que era um círculo, não faz sentido eu colocar o kernel linear, teria que ser o RBF, né? Isso mesmo. Ah, tá. Beleza. A gente traça além disso, tem questões que a gente não vai conseguir separar, mesmo fazendo essa transformação, né? Se for, sei lá, se tiver um formato de cachorro, né, esse negócio, talvez nem fazendo um RBF nem nada a gente vai conseguir, né? Não tem essa função. Droga, podia ter. Vou separar. É um cachorro. Então, o SVM, ele é um algoritmo inicialmente concebido para trabalhar com problemas binários. Cachorro-gato, sim ou não. Então, para a gente construir um classificador multiclasses, a gente tem alguns métodos, né? Eu trouxe aqui 2 deles, que é fazendo a decomposição 1 de N. A gente vai ter N classificadores binários, por exemplo, aqui a gente tem 3 classes, né? Então, a gente precisa primeiro de um hiperplano para separar aqui a classe A, né? Aqui vai ser um classificador. Um hiperplano para separar a classe B das demais, vai ser outro classificador. E aqui um hiperplano para separar a classe C das demais, vai ser outro classificador. Então, cada classificador, ele vai identificar uma classe diante das demais, e as outras vão ser demais classes, né? E aqui a gente tem essa outra decomposição, que é a decomposição 1 a 1. E aí a gente vai ter um número de classificadores N vezes N menos 1 dividido por 2 classificadores binários. Aqui, se a gente tivesse, por exemplo, 3 classes, como a gente tinha nesse exemplo anterior, a gente teria também 3 classificadores binários. Cada classificador, ele vai classificar uma amostra dentre um par de classes possíveis, né? Ele vai começar, porque ele tem 5 classes, mas ele vai iniciar da classe 1 e classe 5, né, pelos ranges. E daí ele vai fazendo ramificações, né, até ele conseguir chegar a um sim, a um resultado, a uma resposta positiva para uma classe. Então, no treinamento, padrões que não pertençam às 2 classes envolvidas, eles são ignorados. Aqui, quais os prós de utilizar uma máquina de vetor de suporte? Ela funciona muito bem,
com margem de separação clara, né? Quando os dados estão bem... Tem uma margem de separação clara entre eles. É eficaz em espaços dimensionais elevados, já que a gente tem o truque do kernel, né? Para utilizar diversas funções. Ela é eficaz nos casos em que o número de dimensões é maior que o número de amostras. Eu nunca trabalhei com um caso desse. Usa um subconjunto de pontos de treinamento na função de decisão, chamado de vetores de suporte, portanto, também é eficiente em termos de memória. E agora os contras. Ela não funciona bem quando temos um grande conjunto de dados, porque o tempo de treinamento necessário é muito maior. Também não funciona muito bem quando o conjunto de dados tem mais ruído, ou seja, as classes estão... as classes de destino, elas estão sobrepostas uma à outra, os vetores de suporte, e ele não fornece estimativas de probabilidade diretamente. Então, para você calcular a acurácia do seu aprendizado, você precisa utilizar a validação cruzada, né? De 5 vezes aqui, no caso, é a quantidade que você divide suas amostras, né? É o método SVC, que é o SVM de classificação para o Scikit-learn, relacionado à biblioteca Scikit-learn do Python. Então, agora, nós vamos para a prática, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida quanto a essa parte aqui da teoria. Alguém tem alguma coisa? Acho que ele deve estar achando que eu estou enchendo o saco. Mas volta mais um slide, por favor. Esse. Você falou que esse primeiro da composição de a gente vai pegar, por exemplo, o A e vai separar do B e do C, né? Que essa é a reta que está ali perto do A. Uma reta mais fina que está ali entre o A, que separa o A do B e do C. Não é isso? Isso. Certo. Aí tem a mesma coisa para o C e a mesma coisa para o B. A partir daí, como é que você vai para a reta grossa? Porque essas retas finas têm espaços que são indefinidos, né? Por exemplo, um triângulozinho superior do lado direito não seria nem A, nem B, nem C. Só que aí, a partir daí, você sai dessas divisões finas e traça essa divisão grossa, que todo ponto está contemplado por uma das características, e só por uma. Como é que você faz para sair dessas retas finas e ir para essas retas grossas aí? Aqui você faz uma transformação, né, uma combinação entre essas retas para obter essas retas mais grossas. Assim, matematicamente, eu não sei te dizer como faz isso, porque eu aplico justamente a função do kernel para isso. Então, para mim, já sai pronto. Deve ser o ponto de gravidade com o negócio forma retas. O centro, no caso, né? Não, beleza. Beleza, faz sentido mesmo. Você meio que somar elas, botar uma média aí, alguma coisa assim, né? Uhum. Beleza? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Não? Então, vamos para a prática. Vamos lá. Aqui. Eu enviei aqui o link do Colab. Deixa eu reenviar. Aqui para vocês acompanharem. Então, para a gente ver essa parte de SVM, né? Eu utilizei a classificação utilizando o dataset IRIS de Fischer de 1936. Aqui estão os materiais de referências, né? Onde eu peguei as coisas. E aqui a gente tem a aplicação do conjunto IRIS, né? Imaginem que vocês são botânicos,
e procura uma maneira automatizada de caracterizar cada flor íris que você encontrar. O aprendizado de máquina, ele fornece muitos algoritmos para classificar as flores estatisticamente. Por exemplo, um programa sofisticado de aprendizado para classificar flores com base em fotografias. Mas agora, nós primeiramente vamos utilizar o método SVM, máquina de vetor de suporte, para classificar. Então, o conjunto de dados íris, ele é composto por 150 amostras, contendo 4 medidas de distâncias entre as sépalas e pétalas das flores, né? E 3 classes, né? Que a gente tem a íris setosa, íris versicolor e íris virgínica. E se vocês repararem, essas duas últimas classes aqui, a versicolor e a virgínica, elas são muito parecidas, né? Em formato e tamanho das pétalas e sépalas. Aqui, as pétalas, né? Elas são essa parte aqui, a parte de dentro, no caso da flor, enquanto as pétalas se parecem com as sépalas, só que são essas partes aqui de fora, né? Da flor. E aqui é o nosso dataset, ele é dividido aqui no tamanho das sépalas, largura das sépalas, tamanho das pétalas, largura das pétalas, e aqui o label, né? Setosa, versicolor e virgínica. Primeiro a gente faz a importação, né, do nosso conjunto de dados, a importação das bibliotecas também. Aqui a gente vai usar a sklearn, tanto para importação dos dados, porque o dataset do íris, ele já... O sklearn permite importar diretamente o dataset do íris e alguns outros datasets. E as métricas aqui em Matplotlib para exibir os resultados. Então, aqui eu já carreguei o dataset no meu computador. Tá aqui. Aqui eu botei para exibir, para a gente ver melhor aqui nossos dados, né? Aqui, na segunda coluna, a gente tem tamanho de sépalas em centímetros, largura, tamanho de pétalas em centímetros e largura. E aqui as espécies, né? 150 linhas e 6 colunas. Aqui, o que a gente vai fazer? Quando a gente trabalha com problemas de classificação e a gente tem classes, a gente tem que mapear nossas saídas, rotulando elas com um número, né, para poder fazer a predição do modelo, para poder treinar o algoritmo. Aqui eu dei um data frame describe. Aqui a gente tem a contagem, né? Características, a média, aqui eu dizia o padrão, né? Pequeno, diante da média. E aqui a gente tem que 25% dos valores para tamanho de sépala, eles estão em 5, eles são menores que 5,1. Aqui 2,8 para outra, então, aqui para a primeira espécie, né, que, se não me engano, é a setosa. E aqui a gente percebe que 50% dos dados aqui na verdade, são para todas as classes, né? 50% dos dados, eles estão abaixo de 5,8, 75% dos dados estão abaixo de 6,4. Então, a gente percebe aqui que tem um range bem pequeno, né, de variação dessas classes. Só uma coisa, na última aula a gente foi discutindo sobre quartil e tal. Tem como você voltar ali, só para mostrar? Uhum. Aqui mostra bem isso, porque assim, na última aula a gente ficou
teve um tempo que a gente ficou na dúvida aí se 25% seria o valor, 25% do máximo, mas dá para ver fácil aqui que não, né? Porque o máximo é 7,9 e o 25% está em 5,1. É só a distribuição também, mas eu diria que é centralizado, não é uma distribuição normal. Isso. Isso mesmo. Não, mas nesse caso aí, eu acho que se você plotar esses dados aí, talvez eles dêem uma distribuição normal, sim. Ou Não, é algo... normal, mas deslocada à direita, né? Ela não está centralizada em ordem de zero. Ela vai, talvez, esteja ali centralizada em redor de 5,8. Ah, sim, sim. Entendi. Ela não vai estar centralizada no valor médio, no valor do meio mesmo, né? Do range, no caso. Isso que eu quis dizer. Do range. Aham. Beleza. Aqui a gente vai ver se tem alguma coluna, né, com valor ausente. Não tem, não é o caso do nosso dataset. Aqui, valores únicos, a gente vai ter vários valores únicos, né, de tamanho, considerando a quantidade de dados que a gente tem, 150. Aqui é a organização dos dados. Os dados, aqui está treino, mas são todos os dados, né? Depois tem a subdivisão dos dados. Aqui, no caso, eu trouxe duas formas de treinamento, quanto a divisão dos dados para mostrar a performance do modelo. Aqui são as classes e tal, né? Que foi mapeado agora para 0. A primeira classe, 1, a segunda classe e 2, a terceira classe. Vamos ver aqui primeiro a dispersão, né, dos nossos dados. Aqui a gente tem o tamanho das sépalas e a largura delas. Então, a gente vê que aqui, por exemplo, daria para separar uma reta, né? Que separaria essa classe roxa aqui das demais classes. Mas aqui a gente vê que é complicado, né? Aqui não tem como traçar uma reta para você separar essas classes. Então, seria uma outra função. Aqui a gente já tem dados menos dispersos para o tamanho e largura de pétala, né? Aqui a gente já dá para separar aqui e aqui daria para separar, né? Eles estão mais agrupados, os dados de cada classe. Rapidinho, tem uma dúvida que apareceu nesse gráfico aí, aquele gráfico aí. No caso, o SVM, no gráfico da direita, ele tentaria traçar uma reta entre o verde e o amarelo. Ele tentaria traçar uma reta que não pegasse nenhum amarelo e tipo, pegasse todos os verdes, ou só uma reta que chegasse o mais próximo possível dos verdes e dos amarelos? De separar eles, ou ele garante que não vai ter nenhum falso aí no... Não, né? Porque senão ia ser um overfitting, né? Tipo assim, nesse caso, se ele fosse traçar uma reta, ele só vai ser uma reta aí que talvez tenha amarelos dentro dos verdes, mas o mínimo possível, né? Sim, sim. E aí também tem parâmetros que você define, né? Se você prefere que tenha mais acurácia, por exemplo, se você prefere que a reta separe melhor os dados, ou se prefere que a reta, que você tenha mais margem de distância do que separação dos dados. Beleza. Aqui, ó, a gente percebe que tem uma interceptação, né, entre as classes aqui, quanto ao tamanho das sépalas, né? Então, tem valores bem parecidos aqui, então fica difícil separar, assim, linearmente, por essa característica. E aqui, quanto às pétalas, né, já é mais tranquilo, né? Mas aqui ainda tem valores que se interceptam para essas classes. Valores parecidos.
Aqui, basicamente, eu defini 120 amostras para treinamento, 30 para teste, 80% e 20%. Primeiramente, o que eu fiz? Eu peguei, para a gente ver o pior caso de separação de dados para treinamento para teste, eu peguei somente os 30 últimos, ou os 120 primeiros dados para treinamento do modelo. Ou seja, meus dados, eles vão ter aqui 50 da classe setosa, 50 da classe versicolo e só 20 da classe virgínica. E para o teste, eu só vou usar a classe virgínica, só vou usar amostras da classe virgínica. Né? Vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. Aqui, 120, né? Amostras para cada de teste, de treinamento. Aqui eu vou treinar o meu modelo, né? Através dessa instância aqui, vou instanciar essa biblioteca no objeto aqui. A gente tem, não, né? Esse não. Esse VM não. Aqui, essa daqui, né? A gente tem várias, né? Aqui utilizado para classificação, aqui para regressão, e aqui várias outras, de vários outros tipos que para adequar, né, ao seu problema. Aqui eu utilizei uma de classificação, a SVM, S.SVC, né? Que é para classificação de mais classes, mais do que 2 classes binárias. E aqui a gente tem, né, alguns parâmetros dela, que um deles é o kernel, que é o que vai permitir fazer a transformação, ser possível, né, a separação das amostras não lineares. Aqui tem o grau, seria, se eu usasse o polinômio, né, seria interessante colocar. E aqui, ó, ele define algumas coisas aqui legais, justamente para esse conjunto de treinamento que a gente está fazendo. E aqui a gente vai entender um pouco melhor do kernel e da transformação que ele faz. Aqui, para aquela função que a gente está utilizando, a gente tem o kernel, né, que é um parâmetro importante, que a gente define qual função que a gente vai utilizar. Ele seleciona o tipo de hiperplano utilizado para separar os dados. O linear utilizará um hiperplano linear, né? Uma linha, num caso de dados 2D. RBF e Poly usam hiperplano não linear. O valor padrão, se você não declarar nenhum atributo, a função é o RBF. Ele utiliza o RBF. E aqui, ele utilizando um kernel linear para separar essas 3 classes, né? Ele faz esse tipo de separação. Tá ruim? A visualização tá pequena? Eu posso enviar também o link para vocês aqui. Deixa eu enviar. Para mim tá tranquilo. Tranquilo? Vou enviar o link aqui. Não sei se foi o mesmo link. Foi o mesmo link. Meu teclado tá ruim. Aqui, esse é o kernel linear. Essa seria a separação que ele conseguiria fazer, né? Você percebe que tem um ponto do azul entrando aqui. Aí aqui você tem vários dados dessa outra classe que vão ser preditos como sendo dessa outra classe a qual ele não pertence. E aqui, né, da mesma forma, o azul é o que ele consegue separar melhor, mas mesmo assim ele ainda bota aqui dentro. Ai. Se a gente utilizar o kernel RBF, já vai ser diferente nossa resposta, entendeu? Aí ele consegue fazer as curvas para tentar ajustar melhor isso aqui, né? Que ele deixou a desejar utilizando a função linear, né?
mas ainda não classifica bem, né, os dados. Aqui tem a função polinomial, né, que também tenta fazer essa classificação aqui, aqui ele não pega nenhuma do azul, e aqui pega algumas, né, já que essas classes aqui, elas estão com dados de dispersão muito próximos, se misturando. O gama, ele é um parâmetro para os hiperplanos não lineares. Quanto maior o valor de gama, mais ele tenta se ajustar exatamente ao conjunto de dados de treinamento, que cai naquilo que você perguntou, Daniel. Aqui, por exemplo, com gama bem pequeno, 0,1, a gente vai ter esse tipo de ajuste aqui, né? Utilizando o kernel RBF. Aí, quando a gente aumenta para 1, ele já vai fechando em torno das classes aqui. Ó. Por exemplo, ele está fechando em torno da azul, fechando aqui em torno da rosa e deixando essa classe aqui como se fosse a dominante, né? Aqui, quando a gente utiliza um gama igual a 10, ele fecha bem mais na azul. Aqui, na amarela, né? Ele fecha bem. E aqui, você vê que ele sai aqui um pouco, ó, como fica estranha a função, para pegar só esse ponto aqui da amarela, né? Dentre os pontos da marrom. Dentre a classe da marrom. C é um outro parâmetro importante para a gente definir, é o parâmetro de penalidade do termo de erro. Ele controla o trade-off entre o limite de decisão suave e classificação correta dos pontos de treinamento, né? O aumento dos valores de C, ele pode levar a um overfit dos dados de treinamento. Aqui, quando a gente utiliza o C baixo, né? Ele vai aqui, você percebe os dados das bordas, né? Aqui o azul, ele tá pegando bem. Que a gente utilizou uma separação para ele separar melhor as classes, né? Sem se importar muito com as margens, com a distância das margens entre os pontos de classe. Além de tanto C quanto o anterior, que foi o gama, só, por exemplo, num kernel linear, eles não vão servir para nada, né? Porque se é linear, ele vai conseguir fazer as curvas e tal, então eu acho que não vai influenciar em nada, né? Ou influencia em alguma coisa. O gama não, mas o C sim, porque o C, ele define as questões de imagem, né? E aí as questões de imagem e de reta, a gente vai ter para todos os modelos. Entendeu? Porque, por exemplo, vamos ver aqui. Não, eu quero o outro. Esse. Por exemplo, a questão da reta, aqui, ela... Se eu virasse ela para cá, assim, fizesse uma reta assim, tá vendo? Passando mal? Eu teria uma margem ruim de separação, né, dos pontos, porque eu ia estar quase tocando no azul e quase tocando no verde. Mas eu conseguiria separar bem as classes, tipo, aqui só teria azul e aqui só teria verde, mas minha margem seria ruim, entendeu? Entendi. Uhum. Aí aqui, por exemplo, quando eu aumento a margem, ou quando eu aumento o C, ele pega aqui, ó, e aumenta a margem. Ele tenta se separar o máximo possível dos pontos, né? A função é o máximo possível dos pontos. E aqui o azul, que ele não pegava antes, ele já começa a pegar aqui, né? Nessa daqui. Ele já começa a pegar como sendo da outra classe. Aqui, deixa eu ver, tem mais um também. Aqui o amarelo, ó, você vê que ele estava aqui antes, aí ele já está se aproximando mais da reta que separa para outra classe, da função que separa para outra classe, né? Então, você aumentou o C para tentar aumentar a sua margem, mas suas curvas de decisões, elas estão sendo prejudicadas por isso. Aí, quando você aumenta demais o C, né? Aqui acontece isso, aí ele começa a pegar
tipo aqui a bolinha amarela, que ele não pegava tanto antes, ele já começa a pegar como se fosse da outra classe, né? A azul, ele parou de pegar, mas aqui você percebe que houve um desajuste aqui, né? Tentando aumentar essa margem de separação. E o degree é um parâmetro utilizado quando a gente utiliza o kernel como um polinomial, né? Que é basicamente o grau do polinômio para encontrar o hiperplano para dividir os dados. Então, aqui, ó, voltando para cá, alguém tem alguma dúvida sobre lá? Ou quer discutir alguma coisa? Então, voltando aqui para o treinamento, né? Aqui eu não defini nenhum parâmetro, então ele utilizou todos por padrão. O C igual a 1. Aqui é o kernel. Cadê? O kernel igual a RBF. E aqui o gama, né? Igual a scale. Aí aqui, ó, eu vou utilizar o treinamento daquele modo que eu falei, né? Na pior separação dos dados. 50 para a primeira classe, 50 amostras para a primeira classe, 50 para a segunda e apenas 20 para a terceira. Aqui, beleza, ele não vai me retornar nenhuma métrica do treinamento. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou distribuir aleatoriamente a quantidade de amostras para cada classe, né? Então, meio que vai ficar melhor distribuída, mais compensada a quantidade de classes, a quantidade de amostras que eu vou ter para cada classe no treinamento, né? Aqui eu botei ele para exibir o array de teste, porque é menor, e aí dá para a gente ter mais uma noção, assim, né? Do que foi selecionado para teste. Bem melhor, né? A divisão, que aqui aparece alguns zeros, alguns uns, a quantidade é mais ou menos a mesma. Karine, só para efeito de comparação, a gente não viu ainda o resultado do primeiro, né? Isso, não. A gente vai ver os dois depois e comparar eles, é isso? Isso mesmo. Ah, tá. Beleza. Aqui os mesmos parâmetros, né? Os parâmetros padrões, porque eu não defini nenhum parâmetro. Então, utilizando os mesmos parâmetros, a gente só tem o nosso subset diferente, né? Nossas amostras que foram selecionadas para treinamento que são diferentes. Então, agora a gente vai validar o classificador, a gente vai utilizar o método de cross-validation, né? Vai aplicar aqui essa função para predizer, né? Vai definir a função de acurácia e aqui a gente vai ver a acurácia da validação com os dados de treino. Aqui, utilizando a separação, ficando apenas a classe 2 para os testes, né? Mas aqui a validação são com os dados de treinamento. Ele tem uma acurácia no treinamento de 0,95. E aqui, quando a gente faz essa distribuição aleatória, né, nas amostras, a acurácia dele, né, já aumenta, né? Aqui, por exemplo, estava uma acurácia diferente, né, 0,96. É porque toda hora que ele pega toda hora aqui, como é aleatório, né, a divisão do dataset, então ele vai pegar dados diferentes para o treinamento e para o teste, né? Aleatoriamente, toda vez. E agora, quando a gente... Oi? Porque, assim, essa acurácia é só vendo quantas das classificações que foram preditas ele acertou ou não, né? Isso mesmo. É porque quando você estava lá no slide antes, eu lembro que você estava falando de SVM, a desvantagem de SVM você falou que é porque ele só diz a classe, mas não diz a porcentagem de chance de cada um que em outros algoritmos dão. Que para ver isso teria que usar o SVC, não é isso? Isso, o SVC com o método cross-validation, né? Ah, tá. Então não é que o SVC, o resultado dele vai ser uma porcentagem, não. Continua sendo a saída das classes, só dizendo, mas não a porcentagem de cada um. Não.
A gente Para ele sempre vai dizer a ter porcentagem, teria que usar essa cross validation. isso. A gente sempre vai ter tá. que aplicar um método, uma métrica em cima disso, em cima dessas predições, porque ele nunca vai dizer isso para a gente. Aqui, então, já no treinamento, a gente percebe que, distribuindo aleatoriamente a quantidade de amostras, a gente tem uma acurácia maior, né? A gente tem uma performance melhor. E agora, quando a gente testa isso aqui para o classificador, que utiliza os dados a classe 2, somente a classe 2 para teste, né? A gente encontra aqui uma acurácia de 0,7. Então, isso quer dizer que teve overfit, né, no nosso treinamento, porque a acurácia do treinamento foi 0,95, e aí quando a gente vai para o teste, ele já retorna uma acurácia bem mais baixa, né, de 0,7. Então, a distribuição dos nossos dados de treino é muito importante, né? Porque aí ele vai meio que... como é que fala? Ele vai deixar meio que uma classe de lado, né? Como ele tem menos amostras de uma determinada classe, ele vai meio que favoritar as outras na hora da classificação. E aí, quando a gente distribui aleatoriamente as amostras e realiza o teste, a gente já tem uma acurácia superior, né? De 0,86. Ou seja, a gente já tem um desempenho melhor quando a gente separa melhor os nossos dados. Aqui é o resultado do nosso... Aqui o resultado do nosso classificador, né? Aqui as predições que ele realizou para a classe roxa, a classe verde e aqui a classe amarela. Esse aqui foi para o classificador de melhor desempenho, né? Que foi distribuindo as amostras aleatoriamente. Aqui para característica das sépalas, de tamanho e de largura de sépalas. Essa foi a classificação que ele conseguiu retornar. E aqui foi para tamanho e largura de pétalas, né? Essa foi a classificação. Ele conseguiu retornar, então a gente vê que é bem parecido com os nossos dados de treinamento. A dispersão dos nossos dados é bem parecida com a dispersão dos nossos dados de treinamento, né? Aqui a gente tem meio que esses dados aqui se interceptando na questão das sépalas, e aqui das pétalas é mais dividido, né? Karine, uma coisa. Quando a gente tem o nosso conjunto das flores, a gente tem várias coisas, né? Tem aí a distância da pétala, a distância da sépala, o comprimento da pétala, o comprimento da sépala, a largura da pétala, a largura da sépala e tal. Mas quando a gente vai no SVM, ele, pelo menos pelo que eu tinha entendido, só vai usar duas, pelo menos pelo que a gente vê no gráfico, parece que ele só usa duas dessas características para relacionar entre elas e traçar a curva que separa elas, não é isso? Ela está usando as 4. Isso. Ela usa as 4 como? Ela faz 2 vezes ou ela usa um hiperplano 5D e tal para traçar essa reta ali? Isso. Isso o quê? É 4 dimensões. Tem 4 características. Ele vai transformar esse espaço de 4 dimensões com o kernel padrão lá, esqueci, RBF. Então a gente não precisou fazer nenhuma diminuição de dimensão. Não, a gente não escolheu 2 variáveis dessas 4 para usar. A gente usou as 4 e pronto. Só para o plot ficar mais
só interpretar, você seleciona duas. É isso. Ah, entendi. Aí aqui foi para o melhor classificador. E aqui é uma comparação do classificador que se saiu melhor na classificação das amostras de teste. Aqui vocês podem ver, por exemplo, aqui era só a classe da amarela, né? O Target 2. E aqui ele identificou uma como sendo verde, e aqui era só de verde, aí ele identificou 3, né? Então a gente errou 4 dentro de 30 amostras de teste, né? Para esse modelo aqui. E aqui as roxas ele identificou de boa, né? Elas estão mais. Vocês perceberem aqui, os dados da roxa eles estão mais bem separados das outras classes, tanto para as sépalas quanto para as pétalas. Só que aqui, como a gente botou só a classe 2 lá no conjunto de testes, né? E pouco da classe 2 no conjunto de treinamento, então a gente percebe aqui que a classe 2, que era para ser só amarela, a gente percebe vários pontinhos roxos, né? Então, ele teve um overfit ele se ajustou muito bem aos dados de treinamento, relativamente bem, e para os dados de teste, ele já teve predições erradas, né? Não se ajustou bem aos dados de teste. Teve 4, 6, 8, 9. 9 pontos de erro, né? Então, é basicamente isso. É bom vocês darem uma olhada nessa parte aqui de SVC, né? Tem várias coisas para fazer. Com máquina de vetor de suporte, aqui mesmo tem vários algoritmos, né? Que dá para a gente brincar, para a gente perceber também, né? A performance de cada um para classificação, para regressão, o tipo de problema que a gente tem, se é não linear, se é multiclasses, né? Aqui, algumas outras configurações de parâmetros, né, que eu não citei, aquelas eram as mais importantes, assim, que diziam respeito ao ajuste matemático, né, da curva, como isso era implementado no algoritmo. Vou passar isso aqui também. Fizeram aqui. E aqui a gente tem os tipos de função de RBF, né, que ele utiliza para transformação. Tem várias, eu não entrei nessa parte, porque eu também não tenho um domínio dessa parte, né? E aí, se alguém quiser discutir, se quiser discutir para a aula que vem também essa parte, no início da aula a gente pode discutir. E aí, se vocês quiserem treinar, tem vários exemplos na internet, inclusive nesse lugar aqui que eu peguei parte desse exemplo. A gente tem um muito legal, que é minerando dados do Spotify. E aí vocês podem brincar também com isso, a gente pode discutir na aula que vem, utilizando máquina de vetor de suporte, né? Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida?